Aleluia. Amém, irmãos? Nós somos os portais eternos. Jesus disse: estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a sua casa, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Nós vamos ler 1 Tessalonicenses, versículo 13 em diante. Nós vamos ler alguns versículos porque é de muita importância para todos nós. Nós vamos aprender um assunto nessa noite que para alguns é triste, mas para outros é motivo de alegria. Nós vamos falar sobre a volta de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém, irmãos? Que maravilha, né? O apóstolo disse assim: eu quero orientar vocês, eu quero que vocês fiquem por dentro, sabendo sobre a questão da morte, para que vocês não sejam como aqueles que não têm esse conhecimento. Eles andam tristes, atribulados. E a palavra diz que o Senhor, quando vier, que pode ser hoje, os nossos irmãos, amigos, que partiram nele, eles ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos não morrerão mais, já serão arrebatados. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. É um privilégio muito grande para aqueles que não provarão a morte. Por quê? 3 casos na Bíblia falam que, pelo menos o que está escrito, 3 dos irmãos que não viram, não provaram a morte. Foi Enoque. A Bíblia diz que Enoque viveu 365 anos. E a palavra diz que Enoque andava com Deus, e o Senhor o tomou para si. Enoque não morreu. O outro foi Elias. A Bíblia diz que Elias, quando encerrou o seu tempo de ministério, ele já tinha um seu sucessor, chamado Eliseu. E a Bíblia diz que quando Elias percebeu que já estava o momento dele ser levado pelo Senhor, ele falou para Eliseu, disse: olha, fica aqui que eu vou a Betel, a Jericó, a 3 lugares. Eliseu disse: não, eu vou com o Senhor. Eu vou com o Senhor.
E a Bíblia diz que existia um grupo, era chamado Filho dos Profetas. Era aqueles que eram alunos. Era um grupo de 50 e 50. E a Bíblia diz que aqueles filhos de profeta, que eram os alunos, falaram para Eliseu. Disse: vocês sabiam que o Senhor vai recolher Elias? Aí Eliseu disse: sei, mas vocês fiquem calados. E ele sempre nessa conversa. Aí a palavra diz que Elias com Eliseu estavam chegando ali no Jordão. Aí Elias passou para o outro lado do Jordão com Eliseu. E a palavra diz que os 50 filhos de profetas ficaram do lado de cá. E quando Elias percebeu que já estava para subir, ele perguntou a Eliseu: o que é que tu queres? Pede o que você quer. Eliseu disse: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Ele disse: olha, você me pediu uma coisa difícil, porém, se você vir que eu vou subir, você vai receber. Aí a Bíblia diz que Eliseu, quando olhou, viu uma carruagem de fogo e os cavaleiros celestiais. Só deu tempo ele gritar: meu pai, os carros de fogo de Israel. E a Bíblia diz que aquela carruagem imediatamente pegou Elias, e a capa de Elias caiu, ficou. E ali Eliseu pegou aquela capa e já estava do outro lado do Jordão. Quando ele pegou, dobrou a capa e disse: onde está o Deus de Elias? Quando ele tocou nas águas, o rio abriu novamente, ele voltou de lá para cá. E quando aconteceu aquele fato, os filhos dos profetas, os alunos que estavam do outro lado, disseram assim: meu pai, não quer que possamos dar uma busca nos montes, nos vales? Quem sabe se o Senhor não deixou ele ali? Aí Eliseu disse: não vá não, não precisa ir. E eles insistiram: mas deixa a gente ir. Ele disse assim: vocês querem ir? Podem ir. Aí a palavra diz que eles procuraram, com 3 dias voltaram e disseram assim: não encontramos em lugar nenhum. Eliseu disse: eu não falei para vocês? Elias foi arrebatado no carro de fogo. Procura o texto aí e poste depois, Camila. E o terceiro foi Moisés. O terceiro foi Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés, usado por Deus, tirou o povo do Egito e chegou numa determinada distância, o Senhor disse assim: Moisés, sobe aqui no monte. E outra coisa, já deixe Josué no seu lugar, porque daqui você não vai descer. Irmãos, um chamado desse não é para qualquer um não. E a Bíblia diz que Moisés transferiu a responsabilidade para Josué e subiu no monte. E a palavra diz que Moisés nunca mais foi visto na terra. E é verdade. Mas Moisés apareceu depois, irmãos. Impressionante. Lembram quando Jesus, lá no monte, ele se transfigurou? Aí a Bíblia diz que Jesus foi envolvido numa luz muito forte. E 2 pessoas do passado conversavam com ele. A Bíblia diz que era Elias e Moisés. Conversavam com Jesus lá no monte. Pedro, coitado, ficou tão assustado que disse assim: Senhor, não quer que façamos aqui 3 cabanas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias? Jesus simplesmente disse: não conteis para ninguém esta visão, porque não era para ser revelado naquele momento.
Então, irmãos, o que é que nós podemos aprender nessa noite? Uma das coisas mais ocultas ao ser humano é quando sai desse corpo. Impressionante que o próprio Salomão, com aquela sabedoria dele, ele disse assim: o espírito volta para Deus, que deu o espírito, e o pó volta para o que era. Está falando da nossa carne. Então nós sabemos muito bem, irmãos, todos nós, sem exceção, todo ser humano nasceu é porque Deus colocou nele o espírito. Nós somos fragmentos. Nós somos fragmentos do Espírito de Deus. É por isso que nem o nosso corpo nos pertence. Nós vemos alguns ditos populares, né, que o pessoal diz: meu corpo, minha regra. Mas nem tudo a gente pode fazer, porque nada nos pertence. Se nós tivéssemos governo sobre o nosso corpo, nós não adoeceríamos nunca. Era sempre saudável. Mas enfim, o assunto nessa noite nós vamos meditar na nossa alma. Por quê? Porque o adversário, irmãos, ele jogou na nossa mente de ser humano, ele jogou uma fumaça, jogou muitas dúvidas sobre o céu, sobre a eternidade. Uma das características do inimigo, ele é mentir para que a gente perca o foco. Por exemplo, quando o Senhor falou para Adão e Eva, disse assim: olha, vocês não toquem nesse fruto da árvore do conhecimento do mal, porque se tocar, certamente vocês morrerão. Aí vem o adversário em forma de serpente, que nós sabemos que não foi serpente coisa nenhuma, e diz: não, vocês podem comer à vontade. Deus falou isso, sabe por quê? Porque se vocês comerem, vocês se tornarão como Deus. Olha que mentira, irmãos. Nós somos criaturas. Como nós seremos como Criador? E no momento que eles fizeram aquilo, a Bíblia diz que viram que estavam nus. Mais uma vez dizendo que não é essa nudez física, nem tampouco a relação sexual, porque outros dizem que o pecado foi a maçã. Nada disso. Não foi o ato sexual, porque o Senhor diz: crescer e multiplicar e encher a terra. Nós sabemos muito bem. Mas qual foi a queda do homem? Foi deixar de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz da serpente. E a voz da serpente era que não precisava obedecer aquilo que Deus falou. Hoje estamos vivendo as mesmas coisas. Nós acabamos de ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, quando o apóstolo disse assim: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre esse assunto. Eu não quero que vocês não tenham conhecimento sobre esse assunto. Eu quero dizer a vocês que Jesus morreu, ressuscitou, ele vai voltar para nos buscar. E quando ele vier nos buscar, no dia do arrebatamento, primeiro os que morreram nele ressuscitarão, e nós que estamos vivos seremos levados junto com ele nos ares. E ele disse assim: consolai uns aos outros com essas palavras. Eu pergunto a vocês aqui que estão aqui e aos irmãos que estão na internet, se não fosse o consolo da palavra, que nós vamos encontrar os nossos irmãos, amigos, conhecidos, que um dia partiram, que já morreram. Que tristeza, irmãos. Como seria a gente não ter essa
esse consolo, esse conforto, que logo, logo nós vamos nos encontrar todos com Cristo. É por isso que a palavra diz assim: consolai uns aos outros com essas palavras. E eu quero falar para os irmãos aqui presentes e os nossos irmãos que estão pela internet. Um dos sinais que Jesus falou quando ele tivesse para voltar, ele disse: quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? Aí não está o problema. Sabe por quê, irmãos? Existe a fé que vem do homem e existe o dom de fé que vem do Espírito de Deus. A fé que vem do homem, a fé nossa, nós só cremos mais naquilo que nós vemos. Nós temos argumentos para tudo. Nós cremos no que vemos. E quando nós cremos no que vemos, não é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas é a certeza daquelas coisas que existem. Então nós sabemos, irmãos, muito bem, nós sabemos, nós não vemos Deus, nós não vemos Jesus, como os outros irmãos viram. Paulo, Pedro, João, aquela turma dos discípulos, principalmente os primeiros, eles tocavam em Jesus. João tinha uma oportunidade tão grande que colocava a cabeça no peito do Senhor. O apóstolo Paulo viu Jesus por revelação, nunca viu Jesus pessoalmente, mas viu por revelação. Então nós não tivemos essa oportunidade de estar com Jesus tocando nele. Nós não tivemos. Só que o Senhor, Ele é muito sábio, Ele é amigo. Quando o Senhor falou, entregou uma revelação a um dos seus discípulos, que passou a ser discípulo. Filipe era um dos discípulos de Jesus, e encontrou com Natanael. E disse assim: Natanael, eu encontrei o Mestre, eu encontrei Jesus. Ele veio de Nazaré. Natanael disse: porventura vem alguma coisa boa de Nazaré? Região desprezada? Filipe disse: vem e vê. Vamos lá. Aí a palavra diz que quando vinham Filipe e Natanael, quando iam chegando perto de Jesus, Jesus olhou para Natanael e disse assim: esse aí é um judeu que não tem engano na sua boca, é um homem de bem. Natanael tomou aquele susto: como tu me conheces? Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, eu já te via debaixo da figueira. Olha que coisa interessante, irmãos. Jesus vê tudo. Aí Natanael se alegrou, se maravilhou por Jesus ter entregue aquela revelação. Então o Senhor conhece tudo, irmãos. Outra vez foi Tomé. Tomé não estava presente quando Jesus ressuscitou, na primeira reunião, naqueles período dos 3 dias, logo quando Jesus acabou de ressuscitar. Os discípulos falaram para Tomé: Tomé, o Mestre está vivo, ele apareceu aqui com a gente. Aí Tomé disse: não, aí é demais. Eu estou usando minhas palavras. Eu só creio se eu tocar no corpo dele. Eu só creio se eu ver. Só que Tomé não sabia que Jesus estava ouvindo tudo. Na outra reunião estavam reunidos. Aí a Bíblia diz que eles estavam escondidos com medo dos judeus. Porque, ora, se o próprio Senhor já tinha sido assassinado, imagina os discípulos. Eles estavam reunidos num quarto. A Bíblia diz: com medo dos judeus. De repente Jesus entrou sem abrir a porta.
e apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. E disse: vem cá, Tomé, toca aqui em mim. Tomé tocou no Senhor e disse: Deus meu, Rei meu e Deus meu. Jesus disse assim: você só está crendo porque viu? Porque está me vendo? Aí Jesus mandou uma bênção que está até nos nossos dias. Jesus disse assim: bem-aventurado aquele que crê sem me ver. Somos nós. Nós estamos crendo e não estamos vendo Jesus fisicamente, mas nós vemos Jesus pela palavra. Tudo o que ele falou está acontecendo. E eu quero dizer aos irmãos uma coisa. Eu sempre falo sobre esse versículo que está no Apocalipse, que diz que quando foi abrir o último selo, ou sétimo, fez silêncio no céu quase meia hora. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. As coisas estão acontecendo. Eu nem vou falar aqui do que está acontecendo, que todo mundo sabe. A situação que nós estamos vivendo no mundo, de tantas coisas horríveis. E a Bíblia diz que houve silêncio no céu. O que é que nós entendemos esse silêncio no céu? A palavra quer dizer que tudo que Deus falou já está escrito. Não tem mais coisa nova. Não tem mais nada novo a acrescentar. E eu digo aos irmãos, sem medo de errar, de todas as profecias que Jesus falou, só falta uma se cumprir. E essa pode se cumprir hoje. Sabe qual é? A volta dele. Porque todas as profecias se cumprirão, todas sem exceção. Não tem mais nada para se cumprir, só a volta dele. Aí alguém pode dizer: não, mas tem um milênio, tem isso e tem aquilo. Vai nessa. Deixa para se preparar daqui a 1000 anos. Sabe por quê, irmãos? Porque estamos vivendo os últimos segundos da igreja na face da terra. E a Bíblia diz que uma das coisas que agrada a Deus é quando nós cremos. Se creres, verás a glória de Deus. Então, irmãos, vamos pegar firme na palavra. Não ache que sua vida é mais complicada do que a vida do seu vizinho ou do seu parente. Eu me lembro, o nosso professor, Ivan Gouveia, um homem muito sábio, quando ele ia entregando as provas, na hora que era tempo de provas, ele já ia entregando as provas e dizendo: nem olhe pelo do seu colega, porque ele está pior do que você. Ele já ia logo brincando com a turma. O que é que nós aprendemos com isso? Às vezes a pessoa pensa que os problemas que ele está vivendo é pior do que o problema do outro. Irmãos, presta bem atenção. Nós estamos dentro de uma panela, irmãos. Pode escrever isso que eu estou falando para vocês. Quando Jesus ia subir no monte com a cruz nas costas, aqueles homens que a Bíblia chama carrascos, batendo com chicote, sangrando nas costas, coroa de espinho e tal. Aí uma mulher acompanhando e chorando, com pena de Jesus. Aí a Bíblia diz que ele parou, olhou para ela e disse assim: mulher, não chore por mim não. Chore por você, por vocês e pelos seus filhos. Olha que coisa, irmãos. Ele quis dizer o seguinte: não esteja pensando que o meu problema é maior do que o seu. Ele estava ali porque ele veio para isso. A Bíblia diz que Jesus veio para morrer por mim, por você e por todo mundo.
Aquele sacrifício que ele fez agradou ao Pai. Através do sacrifício de Jesus, nós fomos perdoados. Porque a Bíblia diz que a todos é dado o direito de viver uma só vez. Morrendo segue-se ao juízo. Mas a palavra é tão perfeita que diz assim: porém não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o que é que a mesma serpente do Éden coloca na cabeça do povo hoje? Que morreu, acabou. Não, irmãos, misericórdia. Eu quero dizer a vocês, sem medo de errar, não existe vida nessa terra. A verdadeira vida, que chama-se a vida eterna, começa quando a pessoa parte. Aí Jesus disse: aos que estiverem à esquerda, eu direi: afastai-vos de mim, malditos. E os que estiverem à direita, eu direi: vinde, bendito de meu Pai, para a morada eterna. Agora, falar um assunto desse no século 21, não é? No mundo que nós estamos vivendo, na incredulidade que estamos vivendo, é como se contasse história de criança, irmãos. Igual a Arca de Noé. A Arca de Noé virou assunto de desenho animado. Por quê? É como se fosse assunto de criança. Não, a Arca de Noé é verdade. E um dos sinais que Jesus disse na sua palavra, o Senhor disse assim: a minha volta será como nos dias de Noé, quando veio o dilúvio de surpresa e pegou todo mundo. Então, o que eu peço a Deus nessa hora, não só para nós que estamos aqui presentes, e também para os irmãos que estão pela internet, é que possamos crer na palavra do Senhor. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia o risco que nós estamos passando nessa terra por segundos. Lembra da pandemia em 2020? Irmãos, misericórdia. Foi um fato que aconteceu no mundo inteiro. E não tinha preto, branco, pobre, rico, amarelo, famoso, desconhecido, anônimo. Não tinha acepção. Todo mundo estava na mesma panela. Você quer que eu diga uma coisa a vocês? Só não partiu na pandemia quem Deus não quis que partisse. O resto subiram. Agora, eu quero dizer a vocês que a única coisa que nós precisamos fazer, é buscar o reino de Deus para dentro de nós. Jesus, quando ele ensinou o Pai Nosso, ele disse assim: venha a nós o teu reino. Vamos pedir para que o reino de Deus esteja dentro de nós. Porque se o reino de Deus estiver dentro de nós, não importa a hora, o segundo, o momento que nós vamos sair dessa terra. O que importa é que nós sairemos daqui crendo na palavra. E aquele que crê não perece, mas terá a vida eterna. Amém, irmãos? Achou o texto aí, Camille? Sim. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram dadas 7 trombetas. Quando fala 7, está falando de perfeição. Então, irmãos, o céu está em silêncio. Não esteja pensando que vai descer um anjo lá do céu, chegar aqui na terra, dizer assim: a paz do Senhor, irmãos, eu vim trazer outro evangelho. O evangelho já está pregado. Jesus quer que eu e você e os nossos irmãos pela internet venhamos nos arrepender, aceitá-lo como Salvador e ter o nosso nome escrito no livro da vida. Amém, irmãos? Aí o apóstolo disse assim: consolai uns aos outros com essas palavras. Irmãos, a palavra diz assim: eu sei que as aflições desse mundo presente
não pode comparar com a glória que nos espera. Amém? Precisamos crer, irmãos. Nós cremos em tanta coisa. Nós nos esforçamos para tantas coisas. Aí quando vem para a palavra, a gente fica aquele negócio cansado. Sabe por quê? Nós somos mal acostumados. Nós temos um defeito terrível. Nós só gostamos daquilo que é difícil. Sabia, irmão? Nós só gostamos do que é difícil. Parece que o homem gosta de desafio. Mas como para a salvação não tem nenhum desafio, porque a palavra diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem por obras, para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus, um presente de Deus. Então, como a salvação é de graça, e é tão fácil, porque só precisa a pessoa dizer assim: eu creio em Jesus e o aceito como Salvador, todos os pecados da pessoa são apagados, irmãos. Está escrito que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Devido não ter esforço nenhum, é só liberar a palavra. A pessoa às vezes não crê. Aí alguém diz assim: então é fácil. Sim, é fácil, é de graça. Agora, enquanto estivermos aqui na terra, aí sim, aí nós temos que lutar para que o nosso nome continue escrito no livro da vida. E quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós ganhamos no mundo espiritual uma coroa. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que vencerem reinarão com Jesus, espiritualmente falando. Satanás todos os dias ele tenta tomar nossa coroa. O Senhor disse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda a tua salvação. E como é que a gente guarda a salvação? Na fé, no louvor, na oração, na busca, na leitura da palavra, na evangelização, fazendo a obra do Senhor. Mesmo que trabalhe, crie filho, família, estude, não tem problema, mas o coração na presença do Senhor. Amém, irmãos? Que palavra maravilhosa, né? Ó, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Que coisa maravilhosa. Logo, logo, irmãos, vamos encontrar os nossos irmãos, amigos e parentes que já estão na glória com o Senhor. Não se engane. A volta de Jesus é certa. Não se enganem. A volta de Jesus é certa e pode ser hoje. Ou também pode ser que nós sejamos colhidos de uma forma, sair da terra através da morte, seja da forma que Deus permitir. Porque depois que sairmos daqui, para nós, Jesus já voltou. Não tem esse negócio de voltar agora num porco, num gato, num papagaio. Não, o nosso espírito é único. Deus deu a cada um. A palavra diz que Deus soprou nas narinas do homem e nós passamos a ser alma vivente. Nós temos vida eterna através do hálito de Deus. Qual é o hálito de Deus? É a palavra. Amém, irmãos? Vamos cantar um louvor. E esse louvor